Em primeiro lugar, nós temos que examinar, como nós temos a maioria assistentes, escreventes aqui, eu sei que muitos dos desembargadores que aqui estão presentes talvez escrevam melhor do que eu, né? Mas o fato é que eu tenho escrito de uma forma bem objetiva. O poder de síntese, dizem que é um dom. Eu não acredito, eu acho que nós podemos sim atingir esse poder de síntese. Há uma possibilidade de atingir esse poder de síntese, desde que você se esforce por um determinado objetivo. Nada é impossível. Quando o ser humano quer uma coisa, se dirige para uma coisa, ele vai realmente conseguir. É o poder do pensamento positivo. Eu acho que o pensamento vale muito, não é? Quando você pensa positivo, quando você diz que vai conseguir, que pode, você consegue. Agora, quando você tem um pensamento negativo, isso é um problema, traz até um problema e uma enfermidade até para a alma, eu penso assim, entendeu? Porque a mente, ela é muito poderosa. A mente humana é extremamente poderosa e acho que o pensamento positivo está acima de tudo, não é? E eu trago algumas premissas que eu alinhavo particularmente das minhas experiências, né? Em primeiro lugar, conhecimento de causa. É a primeira premissa que a gente deve, da qual a gente deve ter em conta para fazer uma boa redação. Então, toda vez que nós vamos redigir um voto, redigir uma sentença, nós temos que ter conhecimento de causa. Causa tanto em relação aos princípios gerais de direito, né, aqueles princípios que norteiam, então nós temos que saber a ordem, né, de hierarquia das leis, da jurisprudência, etc. e tal. Então, como você vai se postar diante de um determinado caso concreto. Então, em primeiro lugar, ler os autos. Agora, comece a leitura por trás, pelo final. Porque às vezes você lê um processo inteirinho e a questão se restringe aos honorários. Então é bom dar uma olhada na parte final, né? Saber exatamente, dar uma olhada rápida para saber a que se refere o recurso, qual é a controvérsia que veio para o tribunal. Porque nós acabamos lendo o processo inteiro, isso já aconteceu comigo e com todos nós, e no final, mas era só honorários, nós lemos o processo inteiro, um processo complicado desse, né? Desde a inicial. Então, por isso que o importante é ler, começar pelo final, para saber do que se trata a controvérsia. Às vezes é honorários, às vezes juros, né? Então não há necessidade da leitura de toda aquela matéria complexa. E tempo se ganha aí muito, né? Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Mas, em seguida, nós temos que ter em mente do que se está tratando ali juridicamente. Depois que lê os autos, se for a matéria mesmo toda, controvertida, leu todos os autos, lemos a sentença em primeiro lugar, para termos uma ideia já na cabeça, né? Lê o recurso, e aí nós vamos então procurando e lendo de lá para cá, e vendo o que nós podemos, qual o nosso convencimento da situação. E lendo a sentença, nós já pegamos ali mais ou menos o fio da meada. Em seguida, nós temos que ter em mente o seguinte, o que nós vamos estudar agora? Em primeiro lugar, nós temos que saber a hierarquia dos diplomas legais e das normas que norteiam e que vão nortear o voto, ou da jurisprudência. Então, em primeiro lugar, Constituição Federal. Aquilo está na Constituição Federal, porque se estiver na Constituição Federal, você já não precisa ir para outro lugar, você já vai direto na Constituição Federal. Mas, às vezes, aquela norma é controvertida. Então, aí sim, você vai poder se socorrer de outros recursos. Mas, primeiro, Constituição Federal. Segundo, nós vamos para as leis complementares. Depois, leis ordinárias. E assim por diante, federal, estadual, municipal, e assim por diante. Chegamos, então, às súmulas, né? Em seguida, à jurisprudência, que a súmula é um entendimento consolidado da jurisprudência, depois a jurisprudência dominante, né? E aí sim nós vamos para a doutrina, né? A doutrina em último lugar. Nós podemos até ir em primeiro lugar à doutrina, para ter uma ideia do que se trata ali,
não é? Para ter uma ideia. Mas nós temos que verificar primeiro a Constituição, depois as leis maiores e assim por diante, súmulas, e em seguida jurisprudência e doutrina. Não é? Não podemos nunca decidir um caso de modo inverso, doutrina, jurisprudência, nós temos que ver a lei. Muitas vezes cita um monte de jurisprudência e a lei já está lá clara, uma jurisprudência batida só para dizer que citou, só para encher linguiça e para dizer que o voto tem consistência. E não tem, porque nós todos temos experiência e sabemos quando a citação é necessária e quando ela não é. Não é? Então, isso é muito importante, nós não podemos efetivamente citar aquilo que é desnecessário, não tem porquê fazer isso. Então, seguem-se essas premissas. Outra coisa importante, nós temos hoje a súmula vinculante. A súmula vinculante, por incrível que pareça, está acima da Constituição. Por que ela está acima da Constituição? Porque é o entendimento do Supremo sobre o que diz a Constituição. Se a Constituição diz determinada coisa e a súmula vinculante diz outra, vai valer a súmula vinculante, por incrível que pareça. Aí ela vincula toda a administração e todo o judiciário. Então, se há uma súmula vinculante, tolitur quaestio, né? Encerra-se o assunto porque está ali aquela súmula. Mas, às vezes, o Supremo pode querer mitigar aquela súmula. Então, você vai ter que combinar, às vezes, a Constituição com a jurisprudência, com a interpretação e etc. e tal. Mas é importante que se siga essa ordem. Outra coisa muito importante, quando examinar um texto de lei, sempre tem que se partir do site da Presidência da República no Planalto. Sempre. Não se pode confiar em texto escrito. Aqui no Brasil, o ordenamento jurídico é extremamente flutuante, não é? E não há possibilidade nenhuma de se confiar efetivamente num texto escrito, porque ali você já pode estar trabalhando em cima de um dispositivo alterado já. Então, muito cuidado. É melhor sempre puxar imediatamente o artigo, a lei, o dispositivo, do site da Presidência da República do Planalto. Aliás, até pedi para que se colocasse aqui um link no nosso site, para que nós possamos mais facilmente acessar esses diplomas mais utilizados, né? Constituição, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, direto, não é? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. E o que a gente deve seguir quando se faz uma boa redação? Em primeiro lugar, não podemos esquecer que o voto ele tem que ser analítico, ele não pode ser um voto que substitui a sentença. Nós não precisa substituir a sentença se nós vamos mantê-la. Se vai reformar, às vezes o argumento é um argumento decisivo e objetivo, e não precisamos rebater tudo aquilo lá que está na sentença, não é? Mas o voto, inicialmente, quando se vai manter a sentença, e é na maioria dos casos o que acontece, na maioria das vezes, então ali o voto tem que ser analítico. Ele tem que analisar o caso de acordo com, partindo da sentença, né? E verificando isso tudo, quando você profere um voto, ou faz alguma redação, ou elabora alguma redação, eu acho que nós temos que partir de 3 princípios, então. O primeiro já foi dito, conhecimento de causa. Conhecimento de causa, esse é o primeiro princípio fundamental para se ter uma boa redação. Saber do que se está tratando, saber exatamente o diploma legal, os dispositivos ou a jurisprudência que se aplica. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa, intenção de acerto. O que é intenção de acerto? O redator ele tem que ter vontade de acertar. Qualquer dúvida que você tenha sobre redação, sobre o significado das palavras, tem que acessar o dicionário, tem que acessar a gramática. É importante isso, porque quanto mais você acessa a gramática e o dicionário, mais você vai conhecendo o português. E é sempre bom nas horas vagas, quem cuida de texto, ler uma obra a respeito desse assunto, ou dar uma passada de olho em algumas palavras, né? É importante ter esse conhecimento, porque a redação exige esse acerto. Então, tem que ter a intenção de acerto. Muitas vezes eu pego alunos lá, escrevendo paralisar com Z, por exemplo. Não custa nada ele ter um dicionário do lado, abrir e ver que paralisar é com S, né? Ou coisa que o valha. Então, vai procurar no dicionário, porque a pior coisa que existe é uma palavra errada num voto.
pode desacreditar a pessoa do magistrado muitas vezes. O voto é excelente, mas ele escreveu paralisar com Z, né? Profissional com cedilha, por exemplo, fica difícil, né? Então, essa questão da intenção de acerto é de suma importância, né? De suma importância. A terceira premissa que eu cito aqui, então já citamos aqui conhecimento de causa, já citamos aqui a intenção de acerto. A intenção de acerto tem que ser abrangente. A terceira é do argumento fulminante, né? O argumento fulminante, às vezes nós temos aí um ou dois argumentos fulminantes, nós não precisamos exaurir outros argumentos menores, né? Se nós temos dois argumentos fulminantes, acabou. Tolle to question, não precisamos mais mexer no voto. Para que citar outros tantos argumentos menores, menos relevantes, não é? Quando nós já temos esses dois, três fortes, precisos objetivos, não é? Evitar, inclusive, né, nesse argumento fulminante, evitar, inclusive, aquele voto chamado voto enceradeira. O voto enceradeira, vocês conhecem o voto enceradeira? O voto enceradeira é aquele que fica girando em cima de vários argumentos, vai e volta, e o sujeito não consegue ler. Eu nunca me esqueço o voto de um colega, desembargador, a respeito de um caso meu. Era o voto vencido, o único que me dava razão. Tinha 40 laudas. Eu até hoje não consegui ler. Às vezes eu tento ler o voto, não consigo. Não consigo ler. Queria saber por que ele me deu razão. Não entendi. Um voto extremamente prolixo e extremamente rebuscado. Isso também é outra coisa que nós vamos falar mais para frente. Então, o voto enceradeira é horroroso, né? Aquele que vai girando em cima do mesmo lugar, volta nos mesmos argumentos. Falou uma vez, não precisa falar mais. Não precisa repetir, não é sustentação oral que você precisa repetir para o pessoal gravar ali na hora. Aí sim, você tem que dar uma de enceradeira. Mas aqui no escrito não precisa. Não precisa. Você escreveu, pôs o argumento, acabou, não volta mais naquilo. Não precisa dizer mais nada a respeito daquele assunto, né? Citar, por exemplo, jurisprudência desnecessária, artigo de lei desnecessário, né? Então, tudo isso tem que ser evitado. Porque, na verdade, traz para mim o suporte do microfone de volta, por favor, que eu preciso às vezes olhar aqui. E eu tenho aqui eu vou me enfiar também num trabalho aqui do nosso querido amigo, o desembargador Alexandre Germano, que tem aqui umas premissas rápidas, só para colocar que ele sim é um grande técnico em redação, né? Você vai por esse aí. Então, é tomar cuidado para isso, para não ser repetitivo. Ser repetitivo quando necessário, ou seja, quando você está fazendo uma sustentação oral, um argumento verbal numa audiência, aí sim, você olha se o juiz está prestando atenção, se ele não está, você fala de novo, aí tudo bem. Mas no voto não precisa. O voto tem que ser objetivo, né? Então, nós temos aqui outras premissas que eu coloco aqui. Primeiro, o Tarcísio lembra, porque eu perdi muito tempo, não é porque eu perdi, ganhei muito tempo ensinando a minha equipe, e ajudando a minha equipe, e aprendendo com eles também, lógico. A gente aprende muito também. A gente tem que ter a humildade de saber que a gente pode errar, de saber que a gente aprende muito com os outros, e a gente vai vivendo, e aquele ditado, vivendo e aprendendo, né? Então, eu tive a paciência de mostrar para eles como é, como faz, como acontece, e eles estão hoje muito bem preparados, não é? Eu tenho aqui alguns argumentos aqui. Ele coloca alguns princípios gerais que eu também citaria aqui. Em primeiro lugar, é o princípio da verdade, não é? Então, toda vez que você for mencionar alguma coisa, você não pode ficar no chutômetro, não é? Você tem que saber certificar se aquilo existe, se aquilo é verdadeiro, se é real. Tem que tomar cuidado com o chutômetro. Às vezes a gente pensa que as pessoas não vão ler, vão passar por cima, mas o pessoal lê sim, lê, examina, e muita gente aqui, a maioria aqui tem experiência, e sabe quando uma coisa tem consistência e quando não tem. Então não tem enganação, não existe enganação. E desacredita também a pessoa quando ela não segue esse princípio. Um outro princípio que ele coloca é o princípio da clareza, né? É justamente isso.
É a questão de você ter o conhecimento de causa, é a questão de você ser objetivo, né, procurar seguir um raciocínio lógico objetivo, né, para ter uma clareza suficiente a ponto de que aquele que lê o voto vai conseguir efetivamente entender o que está se querendo dizer. Porque o voto, a sentença, ele não é dirigido apenas para os doutos, ele é dirigido para a parte também. Você tem que pensar também, quando você redige um voto, que a parte quer ler e quer entender o que aconteceu. Nós não precisamos de intérprete sempre, né? Hoje nós temos o advogado que tem a capacidade postulatória, mas o fato é que nós podemos efetivamente hoje, a transparência, esse princípio da transparência e a modernidade tem mostrado que nós temos cada vez mais que nos aproximar daquele que é o destinatário do nosso serviço, que é o serviço jurisdicional. Então, é bom escrever de uma forma que todos possam entender. Não tem que ficar buscando palavra no dicionário, palavra difícil para dizer que é culto ou palavra rebuscada. Quanto mais simples for a palavra, quanto melhor, mais objetivo o texto, então a parte vai entender e todos vão entender e fica muito mais fácil. Então, tem que ter uma clareza de pensamento, inclusive, não é? Raciocinar. Muitas vezes, num voto mais complicado, é bom deixar descansar o texto, né? Há alguns casos que vão se repetindo, mais ou menos, né? Então, aí nós temos uma condição de montar. Mas, às vezes, o caso é complexo, ou aquela redação traz um pouco de dificuldade. Então, é bom deixar, às vezes, descansar aquela redação. E muito importante para que seja examinada essa clareza é a revisão do texto. O texto tem sempre que ser revisto. Não tem como não ser revisto. E não pelo próprio redator. Sempre por uma terceira pessoa. Não é? Porque essa terceira pessoa vai achar coisa, muitas vezes, que você não acha. Né? E se puder ter uma pessoa que tenha uma condição até mais normal e possa ler o texto para entender, né, seria bom também. Porque nós aqui do direito, nós temos nossa linguagem jurídica, nossa linguagem forense, e muitas vezes nós achamos que está fácil aquele texto, mas não está. Não é? Então é até bom, mas dioturnamente nós temos que ter uma revisão dentro do gabinete, um assessor revisa do outro, porque lá no nosso gabinete nós fazemos sempre isso. Todos os votos eram lidos por todos lá no gabinete, passava, girava os votos. E sempre alguém achava alguma coisa, achava algum defeito no voto, alguma inconsistência no voto. Então, isso é importante, não precisa ser todos. Né, porque ali girava e as pessoas iam lendo nas horas vagas e tal, os votos sempre eram revisados e nós colocávamos ali. Hoje estou falando que nós colocávamos porque agora nós estamos fazendo voto lá no gabinete propriamente dito, que eu estou na presidência. Mas colocávamos a inicial da pessoa que leu, né, que achou aquele problema, e isso vai facilitando bastante. E assim mesmo, às vezes sai, passa alguma coisa. Né? Na tela do computador, se você tem duas telas, né, às vezes fica mais fácil, mas o impresso ainda nós conseguimos detectar muito mais fácil o problema e a questão. Se bem que nós estamos numa era digital, né, nós podemos revisar também na própria tela o voto. Então, a clareza é de suma importância. A coerência, evidentemente, né? Isso aqui está meio... A coerência, evidentemente, né, você tem que ser coerente. Né? Você não pode ter aquele, por exemplo, o voto suicida, ou a sentença suicida que todos nós conhecemos, né? O cidadão vai, o voto inteiro, você diz, vai negar provimento. E ele vai lá e dá provimento. Né? Isso é lamentável, isso acontece, né? Ou então, aquela pessoa que não decide nada, relata todos os autos e embaixo diz que nega provimento. Nós já vimos isso também. Né? Ele acaba relatando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, nega o provimento. E não dá argumento nenhum. Então precisa ver se tem um argumento consistente. Outra coisa, a precisão. Bom, a precisão já está aí mais ou menos imbricada com a correção e a coerência. Né? Você tem que ser coerente, você tem que ter a correção do voto, como nós já dissemos, o voto tem que ser o mais correto possível, com a intenção de acerto. Né? E aí nós já temos essa precisão. Né? Verificar a cristalinidade do pensamento lá naquele voto. Tem que seguir um raciocínio
Depois que você seguiu aquele raciocínio, você passaria para outro ponto. Não adianta você seguir aquele raciocínio e ir para outro ponto e depois voltar para aquela matéria novamente, a não ser que estejam vinculadas, os temas estejam vinculados. Não é? Mas o importante é que tenha essa cristalinidade. E outra, verificar a ordem do que deve ser tratado, o que é preliminar. Né? Nós temos que começar sempre pela preliminar. Né? O que é preliminar? O que é preliminar da preliminar? Às vezes as preliminares que vêm à frente de outras, não é? Então, muitas vezes você tem um problema da taxa judiciária que não foi recolhida, então vem antes de tudo. Não é? Não foi recolhida a taxa judiciária, por que eu vou tratar da ilegitimidade passiva? Se não for recolhido, deserta o recurso, acabou. Está deserto o recurso, mas também a ilegitimidade passiva, mas também no mérito, não. Se está deserto, está deserto. É fulminante, argumento fulminante, não precisamos nos estender. Agora, é lógico, às vezes nós vamos fazer um voto que é um entendimento que pode ser contestado, então sim, aí nós podemos fazer um voto alternativo. Há uma possibilidade, a gente faz muito o voto alternativo. Né? Se a maioria não acolher isto, nós temos esse outro argumento e este, e assim por diante. Mas essa questão do argumento fulminante me faz lembrar aquela piada do português que, na iminência de uma invasão no Brasil, a invasão holandesa, recebeu a ordem do comandante para ficar num ponto estratégico, e ali então, quando o estrangeiro tivesse por determinada distância, ele então atiraria com o canhão. E o estrangeiro chegou, né, o holandês chegou, entrou, pegou a praia, todo mundo entrou, foi, invadiram, e o português nada de atirar. Aí o comandante, depois de um tempo, já os dois presos, né? Já os dois presos, falou, mas por que você não atirou? Olha, eu não atirei por 15 razões. A primeira, não tinha pólvora. Então é a questão do argumento fulminante. Né? É a questão do argumento fulminante. Se você tem um argumento, dois ali, não precisa falar mais nada. Outra questão que a gente tem aqui, então, é a simplicidade, que nós já estamos falando. Então, evitar termos rebuscados, palavras que que são buscadas nos dicionários, não é? Nós temos que ter aí a ideia de que esse jurisdicionado quer ler o voto e quer entender. Então, o mais simples possível, evitando aquela coisa de parágrafos longos. A coisa mais cansativa que tem é parágrafo longo. Né? Você vai, sendo então que tal, conseguindo, e vai emendando gerúndio, né? Que é uma coisa horrorosa, né? E fica aquele parágrafo de uma lauda inteira, ou então de 6, 7 linhas. Né? É importante, com a objetividade, que você tenha parágrafos curtos. Isso é muito bom na leitura. Né? Quando você tem parágrafos curtos, isso é a arte, inclusive, de advogado, o juiz não se preocupa, às vezes, né, com o que a parte vai dizer ou vai deixar de dizer, não tem que postular. Mas é importante, na verdade, tem que se preocupar hoje. Nos tempos modernos, nós temos hoje que ter a maior transparência possível, a maior acessibilidade possível. Então, eu acho que o parágrafo curto é o segredo da boa redação. Né? É procurar evitar emendas de parágrafo, de ponto final, continuar na mesma linha. Porque se você tem parágrafos curtos, você tem uma leitura mais prazerosa e uma leitura mais, vamos dizer assim, racional. Né? Então, o parágrafo tem que ser curto. É muito importante. Não façam parágrafos longos, porque isso é a pior coisa que existe. Ou então, emendando gerúndio. Gerúndio, então, é procurar evitar, muitas vezes, aplicar. Né? Porque é uma situação complicada. Nós estaremos fazendo, por exemplo, né? Então é uma situação bem complicada, mas nós vamos chegar lá para falar um pouco mais disso. A criatividade, ele coloca aqui dignidade e criatividade. Bom, a dignidade já está aí em termos de princípio, já está aí mais ou menos relacionado aos outros, mas nós temos que entender uma coisa, o juiz, ele não pode adjetivar. A pior coisa que existe é adjetivar, né? O juiz ele tem que ser sóbrio, o voto tem que ser sóbrio. Muitas vezes tem advogado, tem qualquer outro interventor do processo que provoca aquela ira na gente pelo que fala no processo, pela bobagem, às vezes até ofende o magistrado, ou ofende o desembargador nos embargos de declaração, mas nós temos que ter sangue frio aí, porque o juiz tem que ser sóbrio. Você pode rebater aquilo de uma forma educada,
Isso é muito importante. E também não podemos adjetivar as partes do processo. Isso também é horroroso, você começar a dizer que o réu é um facínora, ou que o réu é isso, é aquilo, o elemento, o marginal, né? Por exemplo, né? Não é o caso aqui que é direito privado, mas muitos outros exemplos nós temos aí. Então, é procurar ser sóbrio, se referir às partes, tecnicamente, autor, réu, requerente, requerido, recorrente, recorrido. Não é sobriamente. Nós não podemos adjetivar. A pior coisa que existe é a adjetivação, porque, inclusive, pode provocar até uma suspeição. Meu tio me dizia o seguinte, eu tinha um tio meu muito experiente, que ficou muito rico, e tinha um entendimento de vida assim, altamente elevado, embora não fosse formado, e ele dizia o seguinte para mim: você quer vencer na vida? Então você vai ter que ser professor numa coisa. O quê? Engolir sapo. Professor e engolir sapo. Você tem que engolir sapo, sim, muitas vezes. Agora, é lógico, você não tem sangue de barata e ninguém tem. Mas, às vezes, politicamente, é bom você recuar e depois, então, retornar. E, se for o caso, você toma as providências que devam ser tomadas com altivez, sempre com altivez e sempre equidistante. É difícil, às vezes, o sangue sobe. Não é? A gente, às vezes, vê um recurso com determinados termos que causam revolta. Né? Mas o fato é que nós temos que parar, pensar, ter equidistância e procurar não adjetivar e não rebater no mesmo nível que aquela pessoa atingiu. Então, isso é muito importante mesmo. O juiz não pode absolutamente qualificar, adjetivar negativamente ninguém. Pode dar uma resposta bastante dura, com a lei, com argumentos, não é? Mas sempre altivo, sempre com altivez. Aqui ele coloca também algumas questões, né? Algumas palavras que a gente menciona. A ementa, por exemplo. A ementa tem que ser objetiva. Tem colega que às vezes faz uma ementa que a gente prefere ler o voto, porque a ementa é tão grande que não dá para ler. Tem que verificar. Em primeiro lugar, você vai colocar qual é a matéria do direito. É administrativo, é direito civil, o que é. Depois você vai colocar que recurso que é. Depois você vai colocar o ponto fundamental. E depois o argumento fundamental e pronto, nega ou dá provimento. Não tem que fazer uma ementa. A minha ementa, por exemplo, sempre foi pequena. Olha aqui, ó. Um exemplo que eu trouxe aqui. Administrativo / processual civil. Quer dizer que significa que são essas duas matérias. Mandado de segurança. Docente estadual que trabalhou por 3 dias em pleito eleitoral. Pretensão à exclusão de faltas de seu prontuário porque retratariam gozo das folgas correspondentes. Ausências já registradas como folgas à eleição. Sentença de negatório da ordem que se mantém. Recurso desprovido. A emenda tem que ser desse tipo. Mas, às vezes, lógico, nós temos aí preliminares, muitas preliminares, o processo é complexo, então você pode fazer várias emendas pequenas assim, não é? 3 ou 4 emendas pequenas. Agora, aquela emenda que você lê, que dá 10 páginas, vou ler só emenda. Aí o cara fica lá lendo 10 páginas. Pelo amor de Deus, os colegas ficam até dormindo, porque, olha, eu vou falar uma coisa, depois de 10 minutos ninguém está ouvindo mais nada, pode ter certeza, né? Uma palestra pode durar no máximo 40 minutos. Depois disso já começa a ficar meio cansativo, a não ser que seja um negócio assim absolutamente necessário e que seja um expert. Mas uma oração ou uma leitura de voto, uma explicação, não pode durar mais que 10 minutos. Não pode, porque depois disso, o colega está conversando com o outro do lado, o outro está quase caindo em cima daquele, dormindo, como a gente vê, e o pessoal fala, pô, tá vendo, está dormindo na sessão. Mas lógico, o cara já leu o voto, já sabe o que está escrito. E o sujeito fica lendo 1 hora lá, quer dizer, tem que dormir mesmo. O outro está cortando unha, né, Rodrigo? Então, essa é a questão. Tem que ser bem objetivo e procurar explicar. Olha, esse caso é assim, 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 assado, está acontecendo isso. Isso, às vezes, um caso demanda uma explicação um pouco maior. Não vou dizer que sempre deve ser assim. Tomar cuidado também com a questão da redação gramatical, né? Muitas vezes o sujeito escreve que encontra-se. O que atrai o ser. O pronome que atrai o ser. Como alguns pronomes indefinidos. Umas pessoas se encontravam, umas pessoas encontravam-se errado. Né? Ele dá uns exemplos aqui
e que eu costumo ver muito. Eu procuro fazer o seguinte, eu pego, essa questão da partícula C é complicada, é muito complicada, porque se você coloca errada essa partícula, demonstra que você não tem cuidado na redação, né? Puxa, esse camarada não percebeu que a negativa atrai o C, que o que atrai o C, que muitas vezes o advérbio atrai o C, né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma técnica de fazer o seguinte, eu mando procurar todos os CE que tem no voto, C, mando procurar. Então, dá uma busca em todos. Aquilo dá uma visão do texto impressionante. Primeiro você verifica se aquele C está colocado corretamente. Se é próclise, mesóclise, né, ênclise. Né? Então, você já verifica aquilo que está no texto. E outra, você tem uma visão do texto, você acaba achando outras coisas no meio do texto. Você dá uma geral no texto. Então, uma palavra-chave que você procura, por exemplo, C tem muitos no texto. É lógico que demora um pouco, você fica lá batendo, né? Tá. Mas você vai ter uma visão do texto e você vai ver algumas coisas que você pode efetivamente ter errado, né? Porque, na verdade, todos nós cometemos erros. Não existe quem não cometa erro. O importante é que nós reconheçamos esse erro, né? E também que seja dado crédito para aquele que realmente nos corrigiu e que mostrou. Lógico que você não vai corrigir uma pessoa na frente de todo mundo, que fica muito desagradável. Mas eu acho que você particularmente mencionar, dizer para o outro, olha, você escreveu assim, assado, eu quero receber essa crítica, porque eu não quero continuar errando. Né? Eu quero que a pessoa chegue para mim, se verificar um erro no meu voto, e dizer, olha, colega, não é melhor assim. Tal. Uma vez eu tinha um cidadão que escrevia a razão por quê, um colega nosso, muito culto, muito preparado. Mas ele escrevia a razão por quê tudo junto. E é separado a razão por quê, é pela qual. E eu olhava aquilo, me incomodava muito. Eu falava, pô, mas ele escreve tão bem, ele é tão preparado, ele escreve razão por quê junto. Não, que até mais preparado do que eu, mas eu estou vendo, mais bem preparado do que eu, mas estou vendo que aquilo está errado e eu sei que aquilo está errado. Então eu cheguei para ele e falei assim, olha, esse razão por quê, será que não é separado? Não, eu acho que é junto. Bom, eu já errei muito isso aí, eu acho que é separado. Eu fui olhar, dá uma olhada lá. Aí no dia seguinte ele voltou, você tem razão, é separado mesmo. Então você tem jeito de falar com a pessoa, você tem um jeito de conversar mais particularmente, né? Então, você acaba levando a pessoa, porque nós somos uma equipe. Eu dei essa aula de gestão, não sei se alguém chegou a ver essa palestra, está lá no nosso site, seria bom dar uma lida, quem lida com gerenciamento e com os mesmos funcionários, porque eu entendo que nós somos uma equipe. Quando um erra, todos vão experimentar aquele erro. É sempre assim. Eu aqui na presidência, nós somos uma grande equipe. Quando um de vocês erra, é complicado para mim. Lógico, todos nós erramos, mas erros graves, né? Então, a gente tem que ir aprimorando-se mutuamente, né? Isso é muito importante. Então, é a conversa, o diálogo. É difícil você trabalhar com pessoas com quem você não se dá. É muito difícil. Nós temos tantos problemas na vida, né? Tantos obstáculos a serem vencidos, né? Por que não se dar bem com o colega de trabalho? Pelo menos profissionalmente, né? Olha, muita gente que trabalha na presidência, né, muita gente não, pouca gente, mas existem pessoas com as quais eu não simpatizo. Mas eu tenho que verificar ali se a pessoa realmente ela é boa no que faz. E se ela é boa no que faz, ela tem que ficar lá. Ao contrário, por exemplo, de um grande amigo que não está indo bem. Hoje é o princípio da impessoalidade que vigora para a administração dar certo. Então, a pessoa, já tive a oportunidade de tirar de comissão e de locais estratégicos, colegas, até amigos, não é? Que eu falo, olha, não está dando certo lá, está complicado, o ambiente não está bom. Ah, mas eu estou fazendo um bom trabalho. É, mas eu vou perder a equipe, você tem que sair. Ah, não vou sair, não, então vou te tirar, o que eu vou fazer? Não é? A pessoa fica uns 3 meses andando na tua cara, depois volta a falar. Mas eu acho que a gente tem que procurar se dar bem com os colegas. Ainda que seja um relacionamento formal, um relacionamento educado, né? Não precisa ser um relacionamento de amizade. Se você não tem simpatia pela pessoa, não tem. Mas não precisa ser um relacionamento de amizade. Agora, quando você detona o colega do lado, você pensa que está ganhando e está perdendo. E está perdendo. Porque você está levando tudo para o buraco. Não só ele, mas toda a equipe. Porque nós somos sempre uma equipe. Nós trabalhamos em equipe. Isso é muito importante. Então, a troca de experiência na redação e em tudo mais é de suma importância. Assim como também essa revisão que é feita. Ué, errou. Por exemplo, o revisor, muitas vezes a gente vê aqui, isso aqui, Tarcísio
veja lá, conversa lá com o pessoal do gabinete lá, que eu acho que isso aqui não está certo, ele colocou uma coisa que não tem nada a ver. Vai lá conversar com o colega do outro gabinete, e o colega sai com 3 pedradas em cima, tá certo, sim, é assim mesmo, você vai querer achar erro no nosso voto aqui, tal, não sei o quê. Não é assim que funciona. Nós trabalhamos em equipe. Olha, realmente eu vou examinar. Não, está errado mesmo, então obrigado. Poxa vida, puxa, obrigado por ter me ajudado aqui a corrigir e tal. Né? A pior coisa é o voto errado, porque quer aí catear a marra, quer dar uma de arrogante e dizer que está certo. Quer dizer, ninguém sabe tudo, todos nós erramos. Então a gente tem que aprender, tem que ter humildade para saber quando deve ser corrigido uma coisa, quando deve ser melhorada uma coisa. Né? A gente vê que a arrogância não leva a nada. Então é um problema muito complicado. Aqui o Tarcísio fez aqui umas anotações, ele coloca aqui a leitura atenta dos autos, com a anotação dos pontos principais. Né? Isso você vai anotando a partir do momento que você lê os autos, então você vê aquilo que é relevante. Enquadramento legal da demanda, que nós já falamos, e mandou esse e-mail aqui, preocupado, como sempre, coitado, um grande amigo, de manhã. Pesquisa de jurisprudência e doutrina sobre o tema debatido, verificação de votos anteriores do gabinete, lógico. Você tem voto pronto, por que você vai fazer outro? Não é? Você tem que dar uma amoldada naquele voto ao caso concreto. Então você não precisa fazer outro voto, você simplesmente se vale. Aliás, nós temos tantos votos no gabinete, quando nós temos experiência, que a gente pode fazer aí uma certa montagem simbiótica, muitas vezes, né? E isso é uma ciência também, isso é uma grande ciência, você tentar pegar pedaços de trechos de votos para poder montar exatamente aquilo. Então, de repente, o caso trata de um assunto que você tem num voto que trata de vários assuntos e vice-versa. Então, você pode fazer a montagem ou vários votos que tratam de assuntos que estão naquele caso. Não é? Então, você pode tentar fazer uma montagem. O importante é saber que o assistente judiciário, o escrevente, o funcionário do Tribunal de Justiça é um funcionário categorizado. É um funcionário, principalmente os assistentes aqui, que têm curso superior, né, são pessoas que, na verdade, fazem a vez até do juiz, né, preparam todo o trabalho do juiz. E se você vai preparar o trabalho do juiz, que o faça decentemente. Não adianta trazer coisa inútil. Né? Agora, às vezes, a gente pega um voto, já me aconteceu algumas vezes, não, isso aqui não tem nada a ver, está fora. Mas eu explico, falo, olha, vamos fazer assim, 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 assado. É por causa disso, devido a isso, isso. Por causa está errado também, viu? Falei por causa, mas não é bom falar. Devido isso. Aí o Tarcísio, lá o pessoal, monta o voto, vem para mim, eu dou uma lida, né? Monta o voto diferente, com aqueles argumentos. Pega ali, tem uma lei assim, tem um negócio assim, isso não pode ser assim. Então a gente vai examinando e no sistema de equipe, porque o desembargador ele não precisa fazer todos os votos, ele tem que orientar a equipe. Primeiro tem que ter paciência para instruir a equipe suficientemente para que ela tenha uma agilidade e uma clareza de pensamento razoável. E segundo, né, ela tem que ter um certo preparo, lógico, e depois também orientar. Nós orientamos o nosso gabinete, é um sistema de gestão, a gente não perde o poder de decisão, porque a decisão é do magistrado, não é o assistente quem vai decidir. Mas o assistente vai preparar os votos de acordo com o entendimento do magistrado, porque o magistrado não vai conseguir fazer todos aqueles votos. Daí a importância dos senhores. Então, tem que haver essa preparação a partir de votos anteriores e a partir do que pensa o magistrado. Então, de repente, chega a Solange lá para mim, que agora está na secretaria, também muito bem preparada. Doutor, tem um caso assim, assim, assim. Olha, você faça assim, 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 porque tem esse caso assim, assim, ou tem essa lei assim, ou essa jurisprudência assim. Puxa, eu não tinha pensado nisso, vai. E vice-versa também, né? Faz assim, não, doutor, tem essa lei que não se aplica. Tá? É verdade. Eu já sabia, você fala. Bom, mas a conferência final também é de suma importância. Viu? A conferência final é realmente de suma importância. Então, você pega o voto, leia atentamente. Muitas vezes você tem que ler 2, 3 vezes o voto. Daí porque você tem aquela revisão toda, é o que ele coloca aqui. A estrutura do voto, né? Relatório, fundamentação. O relatório também não precisa ser longo, gente. Aquele relatório que você fica lendo 2 horas o relatório tem que ser objetivo. Olha, a demanda é essa. Cuida-se de um caso de acidente de trânsito, ou cuida-se de um caso de revisão de cláusula bancária, de contrato bancário,
que o autor pretende isso, isso e isso, e o réu se opõe devido a isso, isso e isso. Não precisa ficar dizendo, a taxa judiciária foi juntada a folhas tais, e não sei o quê, e o réu, o processo foi ao juiz, e tal. Aquele relatório que a gente faz logo que entra na magistratura, que eu peguei um caso criminal, o primeiro caso que eu peguei, e era um acidente de trânsito, eu fiz um relatório lá de umas 3 laudas, aí o Diniz Salvador Rocha, que era muito objetivo também, um grande amigo, já faleceu, me ajudou muito no começo da magistratura, ele olhou aquilo, não, o que é isso? Não precisa falar tudo isso, não, faz assim, assado, tal. Então o voto tem que ser bem sucinto, não precisa de voto, é só para dizer se o juiz, se o desembargador, ou se o juiz, se o magistrado compreendeu sobre o que versa a causa. Só isso. É isso que nós precisamos, que o advogado quer saber, se ele compreendeu sobre o que versa a causa. Os argumentos principais, é bom colocar, quando tem muito argumento, A, B, C, D, é bom colocar. Ponto e vírgula, não esquecer, entre A, B, C e D, ponto e vírgula. Não é? Não pode esquecer. E quando é o último item, eu costumo colocar ponto e vírgula e D, por exemplo. Né? Letra D, o argumento final, ou letra F. Né? Então o E vem depois da vírgula, que é o ponto e vírgula, aí viria outra letra, mas tem uma letra, letra final, então você coloca o E, tal item. Né? Mas prosseguindo aqui, ainda nessa questão do Alexandre Germano, aqui ele coloca aqui ele tem um texto aqui muito bom, eu acho interessante até que os senhores leiam, né, um texto do Alexandre Germano, nós podemos até distribuir depois, né, Paulino? Esse texto, né? É uma apostila, mas tem aqui um trecho mais enxuto, porque a apostila inteira acaba não lendo, né? Nós estamos cheios de coisa. Eu costumo dizer para o pessoal, não me mande resposta longa. Diga o que está acontecendo, 3 linhas, 4 linhas. Se não der, não passe de 5, 6. Porque é pior, eu não tenho tempo de ler. Eu leio mais de, sei lá quantos e-mails eu leio por dia. Eu recebo e-mail pelo Facebook, respondo aos funcionários. O Fale com o Presidente, que a gente pega alguns que são mais ou menos, se repetem, a gente pode responder coletivamente, ou alguns que a gente tem que responder a granel. Né? Então, eu leio muito, tenho que ler muita coisa. É contrato eu vou ver lá o parecer do juiz assessor, vou verificar o nome da parte, o valor. Eu já discuti aquele contrato, já estou sabendo do que... Então, você tem que se inteirando das coisas. Quando você se inteira muito das coisas, o serviço flui, é o conhecimento, né? É justamente aquela premissa do conhecimento. Quando você tem conhecimento de tudo, lógico, de tudo você nunca vai ter, mas você tem um conhecimento amplo da situação, a coisa flui muito mais. Então, eu já sei que contrato é aquele. Não, esse contrato não, deixa parado aqui, ou esse vem. E são contratos milionários, né? Então, tem que tomar um cuidado incrível. Na ocasião, o Rodrigo aqui estava conferindo um contrato mais ou menos de 8 milhões, né, Rodrigo? Eu falei, você conferiu bem? Eu conferi, olha que vai cair para sobrar para você. Não, então confere, senhor, doutor, pelo amor de Deus. Mas aqui ele mostra algumas palavras, né? Primeiro, o artigo, né? Sempre citar o artigo abreviado, arte, ponto. Essa é a coisa certa, né? A expressão a nível D, também a expressão que se deve evitar. A palavra mesmo, né? A palavra mesmo não é pronome, não é? Não é pronome pessoal, não é pronome pessoal, não é? Então não podemos citar por exemplo, ele menciona aqui, inclusive a questão daquele texto do elevador, né? Para ver se o mesmo se encontra aqui parado, né? Mesmo não é pronome pessoal, não é? Então está aqui, a palavra mesmo tem larga uso na linguagem, pode ser usada como adjetivo, substantivo, advérbio, assim, mesmo, mesmíssimo e tal. E aqui ele vai. Abuso nas expressões, né? Então o mesmo não pode ser usado como pronome pessoal. Ele, ela, não é? E também a questão do esse, né? Este é o que está próximo de você, né? Este magistrado, este tribunal, nós estamos nesse tribunal. Esse tribunal significa o Supremo, por exemplo, que eu estou mencionando, esse é um tribunal que não está aqui. E mais longe ainda aquele, né? Quando você vai falar de um argumento, você pode usar, por exemplo, esses argumentos, eu costumo usar esses argumentos que estão aí nos autos e tal, porque não estão tão próximos a gente, né? Então, tem que tomar cuidado. O este é bem próximo, é a gente mesmo, ou coisa muito próxima. Este voto aqui, ó, este voto, ou esse voto, né? Ou se eu puser lá embaixo no James, aquele voto ali, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação.
Vamos ver aqui, ele menciona algumas palavras que a gente pode até usar, até porque, inclusive, eu acho que às vezes reforça, ele critica, né, mas eu acho que às vezes até reforça, até porque acontece isso, isso, isso. É uma questão de estilo, mas ele critica aqui, eu acho que pode ser usado, não tem problema, inclusive, até porque pode ser usado tranquilamente. E aqui, através da janela, ele coloca, isso é importante, o através, né, que ele diz, não é por meio, não é quando atravessa mesmo. Uma viagem através do Brasil, por exemplo, a luz que atravessa a janela. Né? O através ele deve ser mais usado para isso, e não para significar por meio de. Né? Aqui ele coloca o aviso dos passageiros aqui. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se neste andar. Tudo errado. Eu quando li isso a primeira vez, falei, não estou acreditando. Né? Em primeiro lugar, quem usa elevador é o usuário e não passageiro. Ele coloca aqui. Passageiro usa transporte coletivo e paga a passagem. Depois, aviso aos passageiros não se justifica, pois o texto foi redigido no singular. Antes de entrar, verifique. Bastaria simplesmente aviso, ou quando muito, aviso ao usuário. Em segundo lugar, nunca se deve escrever verifique-se o mesmo, mas sim verifique-se ele. Porque a palavra mesmo não é pronome pessoal e não deve ser usada como tal. Então, cuidado com essa palavra. E ele põe mais erros aqui. Então, em terceiro lugar, não se escreve verifique-se ele ou verifique-se o mesmo. Encontra-se parado. Né? Verifique se está parado neste andar. Né? Então, tudo errado. O texto é completamente louco. Toda vez que eu leio aquilo, tenho vontade de arrancar a placa. Mas, depois tem outras coisas que coloca interessante aqui, beca ou toga, ele diz que tanto faz falar beca ou toga, a colocação dos pronomes. Então isso também são coisas que aí nós vamos nos estender mais numa questão gramatical de português, e eu recomendo que os senhores peguem aí primeiro nós temos alguns livros aí, tinha um livro famoso que eu até provoquei uma, sei lá, 10ª edição desse livro, porque insisti com um amigo que já faleceu, um professor meu de lógica, Edmundo Dante do Nascimento, não sei se vocês lembram dele, ele tinha um livro 100 erros mais comuns de português. Era uma beleza, ele mostrava a frase errada e a frase certa e embaixo dizia por quê. Mas nós temos outros livros também assim. Então é importante vocês adquirirem um livro desse, até a gente podia ver aqui no tribunal isso também, mas é importante ler um livro desse, o que está certo e o que está errado. Hajam vista os livros ou haja vista os livros, né? Então é haja vista os livros, mas tem uma discussão aí grande, né, para ver qual dos dois é que estaria certo, né? Então, esses livros assim, dessa forma, que você tem aqueles erros mais comuns que você sempre comete, né, quando você escreve, é bom você ter, né? Ou então sempre procurar aprimorar, verificar outros votos, ver como as pessoas, votos objetivos, como as pessoas escrevem, né, a forma simplista, mais simples, né? Agora, concisão é importante, mas não pode haver omissão, lacuna. Né? Voto omisso não é a mesma coisa que conciso. Né? O voto falho não é a mesma coisa que conciso. A gente escreve ali, pula três assuntos, depois vai para o outro, e 2 laudas de voto. Está aqui, ó, pronto. Aí o camarada lê, mas não quis dizer nada esse voto aqui, pelo amor de Deus, o revisor tem que fazer tudo de novo. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, se tem dúvida como vai escrever, muda a frase, muda o jeito de escrever. Né? Não esquecer também do plural, na passivadora, encontram-se pessoas, né? Pessoas se encontram-se pessoas. Né? Compram-se livros, ou compra-se livros. Né? Então é aquela passivadora que vocês já sabem como deve utilizar. Outra coisa também que se comete muito erro, e isso aí também grita aos ouvidos, é a questão do verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir sempre é impessoal. Houve casos, não houveram casos. Isso é um erro crassíssimo. Né? Houve casos em que nós fizemos isso. Houveram casos, esquece. Está péssimo. E toda vez que você escreve alguma coisa errada assim, tão grave num voto, você desacredita um pouco o voto. O camarada já olha meio assim. Esse cara não imprima pelo português, será que ele leu o processo? Né? É verdade. Traz uma certa falta de credibilidade. Então é importante que tenham aí em mente essas questões.
Ele fala aqui também na frase de modo que, nunca de modos que, de maneiras que, né? De modo que, de maneira que, ou então, grosso modo também, nunca a grosso modo, é grosso modo, né? Denunciação da lide, denúncia da lide, né? Aqui o pessoal denunciou fulano a lide. Não, é denúncia da lide. Denunciou, denúncia da lide ao cicrano, né? Ao ciclano. Denúncia da lide ao fulano, ao ciclano. Então, é isso que tem que ver aqui, ó. Denúncia da lide ou denunciação da lide, Instituto de Processo Civil destinado a terceiro, a fim de evitar. Então, ele diz aqui, são consideradas expressões denúncia à lide, denúncia de alguém à lide, que alguns temiam em usar nos meios forenses e tal. Então, claramente, a lide é denunciada a alguém. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muita gente escreve errado isso. Denunciou fulano a lide. A lide é que é denunciada ao fulano ou ao ciclano, né? Então, isso também é muito importante. Questão dos plurais aqui, em face de, também é uma expressão que pode ser usada, quando aplicada corretamente, né? Entre mim e ti, entre mim e você, não entre eu e você, né? É outra questão também, a pessoa fala, entre eu e você temos aqui que resolver esse problema. Então, entre mim e você. Existe muita simpatia, por exemplo, né? Esse, aquele, exceção feita, então... Aqui ele coloca aqui ganho ou ganhado, melhor ganho, né? Ganho, pago, né? Mais adequado colocar. Gerúndio, né? Como já falei agora, o gerundismo que ele menciona também, evitar o gerúndio, né? O telemarketing tem essa mania, como ele coloca aqui, de usar esse gerúndio. O gerúndio tem que ser usado, sim, mas, evidentemente, de uma forma bastante razoável, bastante comedida, né? Não podemos aqui ficar emendando pensamento por meio de gerúndio, que é uma coisa horrorosa. Costumo dizer, olha, Tarcísio, esse aqui já tem 2 gerúndios, corta um, vamos deixar só um aqui, depois volta para lá. Às vezes a gente precisa usar, é bom, porque dá uma facilitada no texto. Mas deixa um só, não precisa pôr 2, 3 seguidos, porque aí complica a situação. E é isso. Olha, locuções verbais, latim também. Latim também eu acho que fica mais para aqueles que são versados no latim, mas algumas expressões nós temos que usar, porque facilita muito, né? Então você tem uma expressão aqui, por exemplo, ne mod facto quod precisa hipótese. Você acha que precisa usar uma expressão dessa? Não precisa usar. Mas você precisa usar fumus boni iuris, né? Você precisa usar periculo in mora, né? Isso você precisa usar. Agora, as expressões mais longas, não, só para mostrar que conhece latim, não há necessidade. São os termos do latim que nós usamos no dia a dia, né? Para designar determinados institutos, porque realmente, se você for falar uma outra palavra, falar em português, escrever em português, você vai ter que se estender mais. Então, são palavras já consagradas, curtas, que você usa, né, para designar aquele instituto, ou aquela situação, né, mas não precisa, por exemplo, buscar latim para mostrar que sabe latim, para mostrar que citou um trecho. E outra coisa, escrever texto todo em inglês, português tem que escrever, em inglês, alemão, francês, o camarada fica citando 3 laudas de francês, pelo amor de Deus, mas pelo amor, 3 laudas de inglês, traduzindo, meu amigo, traduzindo diz isso aqui, e não precisa citar um texto de 3 laudas, fazer uma remissão de 3 laudas, cita o principal. Você tem que ter pena de quem vai ler o voto, de quem vai ler as coisas, de quem vai trabalhar. A gente tem que ter pena, a gente não tem que pegar o voto para ficar se deleitando. Tem colega que pega o voto lá, fica lendo e se deleitando. Só ele que está ouvindo, e os outros estão tudo dormindo ou cortando unha. Não é? Então, a gente tem que pegar o voto e saber que o outro quer ler e quer saber o que está acontecendo. E nós estamos com pressa, tem muita coisa para fazer, não temos que ficar aqui nos deleitando, dando aula. Tal. Dá aula para quem? Dá aula para o outro desembargador? Não precisa, ele não quer saber de aula. Ele quer saber do que está acontecendo e por que você está fazendo aquilo. Então, é facilitar o serviço. Como eu vou fazer esse voto? Para facilitar o colega do outro gabinete, o outro assistente, o outro desembargador, e não um voto, vou fazer um voto aqui, que é para eles não entenderem nada, porque realmente eu também não entendi nada desse processo. Mas, gente, é mais ou menos isso. Depois, se vocês quiserem, aqui eu trouxe aqui alguns votos, aqui eu mencionei, mas vocês podem pegar lá na jurisprudência, alguns votos lá meus, vejam essa palestra também sobre gestão de pessoal,
né? E a presidência aqui agradece aos senhores pelo trabalho que vem fazendo. A presidência está aberta aos nossos servidores sempre. O presidente, eu costumo dizer, é um timoneiro transitório, né? Eu também faço parte dessa equipe que está aí há 32 anos, né? A equipe dos servidores, dos magistrados, né? E quero o bem do judiciário. E por isso a gente tem que ser unido, por isso a gente tem que ter humildade para estender a mão para o nosso colega e saber que a união faz a força e que nós temos que estar sempre aqui uns com os outros, porque os inimigos já estão lá fora, nós não precisamos de inimigo aqui dentro. Então agradeço a todos, bom dia a todos e espero que tenham sido úteis aí os meus conselhos. Obrigado.